Na época a gente concentrava aqui ainda no estádio. Não era ruim não. Só que hoje tá bem melhor, né? Primeira vez que eu entro aqui depois de 6 anos. 6 anos depois. Muito bonito aqui. Mudou muito? Mudou bastante. A rouparia era no lado direito, no lado esquerdo, que era o departamento médico. Tinha uma academia ali no fundo que eu já vi que não tem mais. As fotos dos jogadores, né? Aquela coisa bem moderna, todo mundo hoje. A maioria dos vestiários da primeira divisão tem essas fotos dos jogadores. E o presente ali pra tu, você viu ali? Ali, ó. Aquela camisa ali. Ali não acompanhei não, ó. Até arrepiou agora. Bacana demais. Usei bastante esse número. Linda, linda. Obrigado mesmo, obrigado. Fiquei muito feliz, arrepiado de verdade de ter recebido esse presente de vocês aqui. Feliz mesmo. Vai pro quadro isso aqui. Beleza? Tranquilo? Deixando bonito aí pra quinta-feira. Tapete, realmente. E muitos gols marcados aqui? Bastante. Nas duas balizas. Né? Acho que eu fiz mais nessa do que naquela. Mas bastante gols. Jogos com pouco público, mas também muitos jogos de casa cheia. Dona Lídia, tudo bem? Lembro muito do hino nacional, que a gente ficava olhando os nossos amigos, parentes que ficavam nessa parte aqui de cadeiras. Estou vivendo essa imagem agora, exatamente agora. E você Torcida comemorou adversária. muito, né? Com a torcida, Com a muitos torcida. gols marcados. Qual que era a sensação de marcar e vibrar lá com o pessoal? Vibrar com o torcedor. Eu sempre fiz questão de comemorar junto da torcida, às vezes junto com, dependendo da situação, com o nosso banco de suplentes, com o treinador. Por muitas oportunidades, o meu treinador na época foi o Marcelo Veiga. Era para eu ter vindo já nesse projeto em 2005. Tive outras propostas, acabei indo embora do país. Em 2011 deu certo, eu vim para cá. E aqui eu posso dizer que eu fui o clube que eu mais atuei em números de jogos, que eu mais fiz gols, então, consequentemente, onde eu fui mais feliz. Eu tive uma carreira de 16 anos de profissional, praticamente 6 anos foram aqui, né, no Bragantino. Então, é gratificante receber esse reconhecimento. Bom, primeiramente agradeço o convite, o pessoal da Massa Bruta TV que está nos acompanhando. Não tinha como negar um convite, né? Esse reconhecimento que a gente recebe do torcedor e agora vindo de vocês do marketing do Red Bull Bragantino. Eu fico feliz, né? Fico feliz pela receptividade que tem na cidade sempre que venho aqui. Né? Essa marca que eu carrego até hoje de ser o maior artilheiro do Bragantino faz com que isso aconteça. Eu tenho praticamente 6 anos de Bragantino e foi bastante difícil eu conseguir atingir esse número de gols para chegar a ser o maior artilheiro da história. Então eu sou muito grato, porque eu fui profissional por 16 anos, em torno de 16 anos, e pude acompanhar vários amigos, companheiros de profissão que jogam em muitos clubes. Ganham até mais dinheiro do que eu ganhei, mas às vezes não marca em lugar nenhum. Não marca, não tem, sabe, várias passagens em vários clubes. E eu fico muito feliz inicialmente não era essa a intenção, mas foi acontecendo de ter ficado no Bragantino por muito tempo.
e hoje ter esse reconhecimento. Confesso que lá atrás eu não imaginava isso, não tinha isso como no meu imaginário, e é algo que o dinheiro não compra. Enquanto eu estiver no topo dos artilheiros, eu sei que o pessoal vai estar lembrando um pouco mais de mim. Já são 10 anos. Em 2000, se eu não me engano, foi em 2013 que eu ultrapassei o Silvio, que era o maior artilheiro, que jogou na década de 90. Então já são 10 anos como maior artilheiro, o pessoal sempre lembrando. Então quando fala de Red Bull Bragantino hoje, essa estrutura toda, meu nome está vinculado a tudo que a gente fez lá atrás. E é gratificante, é gratidão o sentimento que eu tenho hoje. Tem alguns, mas eu vou citar. Tem um jogo que eu acabo de chegar em 2011 e a gente joga contra a Ponte Preta, em Campinas. Foi o meu segundo jogo, eu já havia feito um gol contra o Sport e a Ponte Preta líder da Série B e a gente brigando para não ser rebaixado naquele momento. E a gente era o azarão aquela tarde, era um azarão. A Ponte líder, a gente lá embaixo, a gente vence 3-1, eu faço 2 gols. E eu percebi que depois daquele jogo, eu tinha chego fazia uns 15 dias, depois daquele jogo o pessoal começou a me olhar diferente. E depois, mais em outros anos, teve outros jogos mais importantes. Teve um que eu fiz o gol contra o Paysandu. Se a gente perdesse, a gente seria rebaixado para a Série C. Uma chuva danada que deu lá, e depois no segundo tempo melhorou um pouco. Eu fiz o gol, a gente vence por 1-0 e livra do rebaixamento lá em Belém do Pará. Só quem briga contra o rebaixamento sabe o que eu estou falando. Hoje o Bragantino tem outra condição, briga por títulos e vai brigar. Mas brigar contra o rebaixamento, você conseguir escapar no último jogo, às vezes no penúltimo, é como se fosse um título. Então tem mais jogos também, foram bastante jogos. Esses 2 eu lembro assim de momento. Se eu tive um exemplo, 10 estreias, eu fiz gol em 7. Eu tinha muita sorte para fazer gol em estreia. E no Bragantino também, aqui contra o Sport titular, o Veiga me colocou como titular e acho que com 15 minutos já estava 2-0 para nós e eu fiz o segundo gol. Aí é uma frustração que eu carrego. Não tenho receio de falar, a gente perdeu para nós mesmos. Tudo que a gente fez, o mais difícil a gente conseguiu fazer, que era tirar o time lá de baixo e ganhava jogos que nem a gente esperava ganhar. A gente meteu 4-0 no Goiás, a gente venceu a Ponte Preta fora, como eu já citei, e teve muitos jogos difíceis que a gente... Era um time que batalhava mesmo, era um time de jogadores que se entregavam em campo e a gente conseguia muita vitória por 1-0, às vezes um jogo muito brigado, a gente achava um gol. E nesses jogos finais, a gente, específico esse, que a gente deixou escapar, que foi contra o Asa de Arapiraca, é difícil jogar com um time que está no rebaixamento. E o Asa estava no rebaixamento. A gente entrou um pouco desligado. A gente não estava no mesmo espírito que a gente estava nos outros jogos. O espírito nosso estava diferente, estava muito morno. Estava um vestiário morno, um jogo todo mundo esquisito. Eu me lembro completamente desse jogo. A gente não entendeu, olhava um para a cara do outro e não entendeu o que aconteceu. A gente perdeu de 1-0. Não lembro o nome do rapaz que fez o gol, mas ele chuta, eu estou assim, atrás dele, eu vejo a bola ir no ângulo assim, do Gilvan. Aí na hora que a bola entra, eu fecho o olho e falo, não acredito, vamos perder o acesso. A gente tinha a chance de subir dentro de casa cheia, estádio lotado. Então é uma frustração que eu carrego não ter conseguido esse acesso em 2011. Foi um jogo anterior ao que foi o jogo que a gente entrou no G4. Faltavam 2 depois. A gente pega um Goiás numa velocidade tremenda. O primeiro tempo, acho que a gente fez 2-0 no primeiro tempo. O Goiás não viu a bola. O investimento do Goiás era um dos mais altos da Série B. E o Goiás não viu, a gente realmente passou por cima. Foi um jogo onde a gente ganhou jogando bonito. A gente jogou muito bonito. A gente tinha um quarteto de ataque com o Léo Jaime, Luiz Mário, eu e o Romarinho. A gente jogou com esse quarteto nesse jogo. Então a gente goleia 4-0 e eu acho que esse 4-0 fez mal pra gente. Em 2008 eu já ajudei ele. A gente tinha um treinador que chama Ivo Sec. Então o Ivo Sec tem parte na história do Romarinho, ele chega para fazer teste no Rio Branco e nos treinos ele estava muito bem nos treinos e eu era o único jogador que morava no mesmo prédio que o treinador. E o treinador vira e mexe me chamava para bater papo e tal. E ele me chama um dia e pergunta do Romarinho. E eu falo que eu gostei muito, mas será que ele aguenta jogar? Eu falei, aguenta, deixa ele com nós que ele aguenta. E o Romarinho sempre encostava junto comigo.
Aí a gente fez uma dupla no Rio Branco vitoriosa, conseguimos acesso. 2 anos depois eu venho para o Bragantino e o Romarinho estava desempregado. Né? O David Sacconi se machuca e o Marcelo Veiga precisava substituir o David Sacconi, que ia ficar um período longo fora. E o Veiga pede para o capitão, que era o André Astorga, se não conhecia nenhum jogador das características do David Sacconi. E o Astorga chega em mim e me pergunta também, eu falo, eu sei, eu tenho um sim, tenho que estar parado. E a pergunta que todo mundo fez, mas ele vai aguentar jogar aqui? Quem que é aquele que jogou com você no Rio Branco? Eu falei, isso mesmo. Ah, mas será que ele aguenta? Todo mundo, né, com muita desconfiança. E o Veiga bancou, falou, você garante? Eu falei, pode trazer. Comigo ele joga. E a gente trouxe o Romarinho para cá. O Romarinho chega numa humildade tremenda, que ele é até hoje muito humilde, com a roupa dentro de uma sacolinha de supermercado. E faz o gol na estreia dele também, contra o Salgueiro. Então a história do Romarinho também é uma história muito bonita. Olha, o Veiga foi um dos meus primeiros treinadores em 2003. Em 2003, 2004, ele me levou para Matonense. Todo ano ele me ligava, ele e o Mendonça. Mais o Mendonça, que era auxiliar dele. O Mendonça que ficava buscando jogadores. Todo ano eles me ligavam para vir para o Bragantino. E em 2011 deu certo. Eu vim para cá, o Marcelo Veiga, ele fez um esquema naquele Bragantino para eu fazer gols. Então, a gente sabe que é difícil, eu sou um centroavante de área. Então, se não tiver um esquema para você estar podendo finalizar com jogadas de laterais, de pessoal fazer os cruzamentos, você vai ser um poste ali em campo, né? Vai ser um cone ali parado. Então, ele fazia com que os jogadores que jogavam próximo de mim me municiava para poder estar finalizando. É o treinador que eu mais fiz gols, eu tenho mais de 50 gols só com o Marcelo Veiga. Só com ele no comando. Hoje eu estava com o Léo Jaime era muito apegado no Veiga, mais do que eu até. E o Léo Jaime, a gente fica muito triste quando toca no assunto. A gente tocou no assunto hoje, que no final do ano já vai fazer 3 anos que ele nos deixou. E esse legado que está... Tudo isso que está sendo vivido agora, eu falo com a maior certeza do mundo que ele tem uma parcela muito grande de participação. Eu fiz gols em 14 jogos seguidos. Meu recorde era 8, eu quase dobrei o recorde de gols em jogos seguidos. Todo jogo eu fazia às vezes 2. Então chegou nessa marca de realmente 27 jogos e 20 gols. Quase um gol por jogo, uma média excelente. E a torcida colocou isso apelido. Eu tenho foto até hoje, eu tenho umas montagens juntaram as fotos do Ibrahimovic com a minha, aquelas montagens de computador. E realmente, até o Milton Neves, quando ia mostrar os gols da Série B, ele sempre, quando eu fazia gol todo jogo, ele me chamava de Ibrahimovic do interior. Mas nada que se compare ao Ibra, não. E o top 3 de gols mais bonitos do Nicolau Bragantino você tem? Tem. Eu tenho um gol que eu fiz contra o Linense, que o Geandro lança a bola, eu brigando com o zagueiro, fora da área, eu estava fora da área. Eu domino ela no peito, já tirando do zagueiro e pego de bate-pronto, ela vai no ângulo, no Campeonato Paulista de 2013. Eu fiz um gol bonito contra o Ituano, foi uma jogada de futsal, que eu domino dentro da área, puxo no meio de 2 zagueiros e chuto no ângulo também. E eu fiz um gol bonito contra o ABC de Natal, esse eu não consegui encontrar a narração, só tem a imagem dele, que eu domino no peito também, deixando para frente, o zagueiro vem, eu dou uma caneta no zagueiro e finalizo no meio das pernas do goleiro. Eu encontrei o Ítalo aqui na cidade algumas vezes e ele falou, vou te passar, hein, eu vou te passar. E ele chegou perto e eu confesso que eu achei que ele fosse me passar. Porque ele renova o contrato, eu acho que ele tem contrato até hoje, se não me engano, está emprestado para o Sampaio. E eu falo, caramba, não vai ter jeito, é muito tempo e ele faltava acho que 15 gols. Aí não sei o que aconteceu, nos bastidores, que ele é emprestado, né? Ele acaba sendo emprestado para o Bahia, eu acho. E eu fiquei feliz. Eu gostei porque eu tô aqui com vocês. De repente, se ele tivesse me passado, não sei. Então, para ser sincero, eu torço para que o Bragantino seja campeão de tudo.
mas que os gols sejam divididos entre todos os jogadores. E eu confesso para você que eu já esperava. Quando selou ali a parceria, eu falei, já era, agora é outro time. O Bragantino agora vai ser time grande. Consequentemente a isso, os resultados começariam a acontecer dentro de campo. Teria condições de trazer jogadores de qualidade, fabricar jogadores, né, como tem uma categoria de base muito forte agora. Então, por mim, da minha parte, eu já imaginava. E imagino que vai ser até melhor. Eu imagino um futuro do Red Bull Bragantino, um futuro próximo aí com títulos importantes. Então, Rael, eu agradeço novamente, me arrepiei algumas vezes. Obrigado ao Red Bull Bragantino, a todo o pessoal responsável por eu ter sido convidado. Satisfeito da maneira positiva com o que o Bragantino, o Red Bull Bragantino vem fazendo, com quem já deixou um pouquinho de história aqui dentro de campo, ou nos bastidores, na comissão técnica. Parabenizar vocês também por esse trabalho de trazer esses jogadores que já tiveram uma certa história aqui no Bragantino, para o público poder acompanhar também como que é a vida deles hoje, aquele pessoal de 90, um pouquinho antes também, um passado mais recente da minha época. Então acho que o torcedor fica muito feliz de poder acompanhar também como que está sendo a vida de quem já passou e deixou, né? Ficou marcado aqui na cabeça desse torcedor. Então eu parabenizo vocês também por esse trabalho.